Alô, paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos todos vocês, Deus os abençoe. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Reis, por favor, ou primeiro livro, de Reis, se você preferir, no capítulo 13, no verso 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa aqui. A gente está no Velho Testamento 13:1, 1 Reis 13:1. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu não vou falar sobre tudo isso, mas eu preciso te dar texto com contexto, e para contextualizar a história, eu preciso ler esse trecho para você. Eu quero te falar um pouquinho antes, dizer para você que esse cara a quem eu vou falar, o rei Jeroboão, ele veio logo depois de Salomão na história do Velho Testamento. Quando Salomão morreu, ele deixou seu filho. O filho de Salomão se chamava Roboão. Foi quando houve a divisão do povo. Jeroboão veio na história junto com Roboão. E Deus dividiu o povo, que é uma história longa para trás, eu não vou contar, senão a gente vai perder muito tempo. Só quero contextualizar você. Então aqui o povo de Deus foi dividido. Roboão, o rei, ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10 tribos. Amém? Só que a tribo de Roboão, que era de fato o filho de Salomão, ficou o templo, ficou Salém, ficou Jerusalém. E aí, o Jeroboão, ele ficou com as outras 10 tribos e eles não tinham um templo para congregar. Então assim começou toda essa saga e toda essa história. A gente está aqui já no 2º capítulo, logo depois que houve essa divisão de tempo. Jeroboão agora é rei, também nesse tempo aí que foi dividida a terra. E eu brinco sempre, que esse texto da Bíblia foi o lugar onde foram criadas as células, historicamente falando, Então, de célula, pastor, essas igrejas de célula aí, a visão deles veio desse texto. Então, a gente que conhece a Bíblia um pouco mais aprofundadamente, você vai conhecer também à medida que você lê lá, Você vai entender. Por quê? Porque o templo estava lá, não tinham como os caras ir, porque eles viraram inimigos. Então o que eles fizeram? Eles abriram um templo para eles. Mas esse templo não tinha a consagração de Deus para Deus como era aquele. Então eles abriram um parecido. E aí, como eles eram 10 reinos, 10 tribos, o que eles fizeram? Eles começaram a criar os lugares de adoração no alto das montanhas. Pequenos lugares de adoração, fora do templo. E esses pequenos lugares de adoração começaram a entrar outros deuses e viraram lugares de idolatria. Amém? Estou te contando um pouquinho da história do Velho Testamento. Descambou, perdeu-se, porque os caras saíram debaixo do lugar que Deus estabeleceu. Então quando você sair do lugar que Deus estabeleceu e for para um lugar parecido, não quer dizer necessariamente que o que é parecido vem de Deus e provém de Deus. Não quer dizer que aquela ação que os caras estão fazendo, tipo, a gente não consegue fazer assim, então vamos fazer assim. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus de fato está nesta condição do mais ou menos, como dá ou se der? Isso é uma reflexão que nós vamos fazer hoje. Por isso eu quero contar a história para você. Vamos lá, eu sei que você já encontrou aí na tua Bíblia. 1 Reis, capítulo 13, verso de número 1. Eu vou ler o capítulo 13 inteiro. Tá? Então você presta atenção na leitura, se estiver com a tua Bíblia acompanha comigo, senão você vai acompanhando aqui e depois a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? 1 Reis 13:1 diz assim, E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele,
Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, ou seja, se quebrou, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: preste atenção nisso aqui, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera o rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? Viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, ou seja, coloca uma sela em cima dele. E colocaram a sela no jumento, e ele o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazei-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o profeta velho estava mentindo. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes, voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e depois que bebeu água, albardou-se ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abaldai-me o jumento. Eles abaldaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do jumento e tornou-o a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria.
lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Amém? Feche os olhinhos, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma leitura extensa, porém intensa. Uma passagem que me faz refletir, e eu espero que faça você também refletir sobre a justiça de Deus. Eu tenho falado e ensinado a cada um de vocês, todos da minha igreja, insistentemente, dizendo para vocês que Deus não faz acepção de pessoas para fazer justiça. A Bíblia diz que nós, eu e você, devemos obedecer, sermos obedientes a Deus em todas as situações. A palavra do Senhor diz que Deus chamou o profeta e disse para ele: vai até lá, porque eu vou fazer naquele lugar um grande sinal. E ele foi e fez. Ele foi e fez. Ele foi lá e exortou o rei, que o rei estava no pecado, porque o rei havia criado os altos, os lugares de adoração, e ele não colocava os caras para cuidar desses lugares, que eram sacerdotes, levitas, não. Conforme os caras pagavam ele, você viu que nós lemos, a Bíblia diz que ele pegava os mais baixos, ele não pegava os mais altos. Deus, ele tem um chamado para você, para te colocar em determinados lugares, mas nem sempre o homem permite que isso aconteça. Às vezes o homem faz as coisas optando por outros e não por você. Mesmo tendo ouvido a voz de Deus, os caras não obedecem. E aí você fica frustrado, porque acha que Deus não está fazendo nada. Porque acha que Deus não está mudando a tua situação. Mas você pense, quando o rei Jeroboão recebeu de Deus, foi Deus quem deu para ele as 10 tribos. O Senhor não mandou que ele buscasse a idolatria. O Senhor não mandou que ele construísse outros templos. Deus não mandou que ele estabelecesse os altares religiosos. Deus não mandou ele fazer nada disso. Mas ele, revestido da autoridade que recebeu de Deus, começou a tomar decisões por si só. Isso é muito comum, irmão. É muito comum. As pessoas recebem a autoridade de Deus, recebem os dons de Deus, recebem as coisas do Senhor, e aí eles acham que são autossuficientes e começam a tomar partido em função das coisas que eles acham. As igrejas são assim hoje. Elas são assim, irmão. As pessoas, elas acham que as coisas devem funcionar segundo a visão humana, o entendimento humano, segundo o que eles acham que é certo. As pessoas se esquecem que há uma justiça de Deus. As pessoas se esquecem, irmão, que há uma ação de Deus. As pessoas preferem comover o teu coração para que você faça, movido pela emoção, do que orar a Deus e pedir que Deus mova você. Porque é muito mais fácil, irmão, para as pessoas virem chorar na tua frente e dizer que ele está passando necessidade, do que ele fazer uma campanha de oração de madrugada, uma campanha de jejum, no escondido, no secreto, para Deus mover o coração daquela pessoa. Todo mundo hoje quer ir pelo caminho mais fácil. Filha, liga esse ar aqui atrás que está calor aqui, tá feio o negócio aqui. Um calor aqui, não sei se é o anjo, não sei o que é, mas está quente aqui. As pessoas não buscam mais a Deus, não se esforçam mais, não se empenham mais. As pessoas buscam os recursos humanos e da terra para agradar as pessoas. Jeroboão fazia isso por causa de dinheiro. O que você encontra hoje nas instituições religiosas, né? Quem são os caras que, né? Eu vivi isso muitos anos da minha vida nas igrejas onde congreguei. Quem eram os caras escolhidos para ser pastores das grandes igrejas? Os mais ricos. Os que davam mais, ganhavam mais. Quem dava menos, ganhava nada. Não se escolhe mais, e há muitos anos, o melhor,
Ah, o pastor Sandro, quantas vezes eu ouvi o meu pastor falando isso para mim antes de eu sair da Assembleia de Deus. Ele dizia assim, ó, você vai ser um grande pastor da Assembleia de Deus. Quantas vezes ele falou isso para mim? O pastor era vice-presidente da igreja no nível de Paraná todo. Deus tem um chamado enorme na minha vida, mas eles nunca me chamaram para fazer nada. Porque eu não tinha dízimo. Eu vivia da obra, das ofertas que eu ganhava, das obras missionárias, nunca tinha. Aí chegava um cara lá, o cara era juiz. 1 ano já era presbítero da igreja. Mais 1 ano, pastor. Reunião de obreiro, todo mundo falou, ô doutor. Que doutor, irmão? Você não está no tribunal, você está na igreja. E os profetas, os vasos, irmão, eles vão encostando, vai deixando do lado. Funciona na base da política, do favor, do favorecimento. Infelizmente. E não é só a Assembleia de Deus que é assim, muitas outras. Porque se perderam da direção de Deus. São igrejas hoje conhecidas como matadores de profetas. Porque o profeta se subir no púlpito e profetizar a verdade, nunca mais prega. Porque daí revela o pecado do pastor, do fulano, do ciclano, do beltrano. E aí não vem nunca mais. Nós temos tantos exemplos hoje, aqui no Brasil e em tantos outros lugares. Algum tempo atrás uma pessoa falou comigo de um pastor muito conhecido, agora ele tá, já está em declínio. Muito forte, que grita bastante, toma dinheiro de todo mundo. Que mora lá no Rio de Janeiro, mas não posso falar o nome, claro. E essa irmã, profeta, chegou para ele e disse, pastor, Deus mandou te entregar uma mensagem. Ele disse, que foi? Eu tive uma visão com você, que você estava de camiseta. E você olhava para o armário, assim, e tinha 3 ternos pendurados, mas você estava de camiseta. E ele olhou para ela e disse, mas, irmã, o que isso quer dizer? Ela disse, quer dizer que você perdeu a tua unção. Unção é aquela roupa que Deus te deu para ser pastor e agora você virou uma pessoa normal, como qualquer outra. Você abriu mão das coisas de Deus, coisa de Deus está lá e você está aqui. Foi disciplinada, irmão. E eu sei disso porque ela mesma me contou, falou para mim, porque saiu da igreja. Porque exortou o pastor, porque Deus usou ela para falar. Pessoas que já não estão mais na direção de Deus, não caminham mais na presença do Espírito Santo, irmão. Pessoas que vivem segundo a sabedoria e a inteligência humana. E aí eles precisam, precisam abrir muitas igrejas, mas e daí eles vão levantando qualquer um. E vai colocando qualquer um. E daí a igreja vai ficando de qualquer jeito. E Deus não vai mais. O Espírito Santo não tem mais. As coisas não acontecem mais, não tem mais milagre. Porque os homens de Deus estão ficando para trás. E quem está indo para frente não tem chamado, não tem ministério. Não tem poder, não tem autoridade. E nós, observando Jeroboão, vemos o profeta chamado por Deus para ir até lá e exortar ele. Porque ele estava no pecado. E ele chega e diz assim, eu trouxe uma palavra da parte de Deus. Eles estavam no altar do sacrifício principal daquele lugar. O altar do sacrifício era uma pedra grande, cheia de cinza, como uma pedra de pia que a gente vê hoje, ela era parecida. E a Bíblia diz, irmão, que o profeta vem, exorta o rei, exorta os sacerdotes, que eles estão tudo fora da palavra, estão todos fora da presença de Deus. E o profeta diz assim, para vocês saberem que o que eu estou falando é verdade, esse altar vai se quebrar no meio. E quando ele fala isso, o rei levanta a sua mão assim, e fala, mata ele! Mas a Bíblia diz que quando o rei levanta a mão, o seu braço seca. E ele não consegue mexer mais. Fica assim, ó. Secou, irmão. E o rei ficou desesperado. Porque a Bíblia diz que quando Deus manda o profeta, é o próprio Deus que está indo. E quando se levanta contra o profeta de Deus, se levanta contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que o rei então fica desesperado porque percebe que está se levantando contra um homem de Deus. E fala com o profeta dizendo, olha, por favor, conversa com o teu Deus. E você poderia até pensar na interpretação desse texto,
que ele está falando porque ele não adorava ou temia o Senhor. Não. A gente olha o livro de Gênesis, de Levítico, e eu acho que tem mais uns 2 ou 3, onde a mesma expressão é utilizada. Ao Senhor teu Deus, mas ele está falando do Deus dele também. Então é só uma expressão coloquial que não quer dizer isso. Quando ele diz, vai diante da face do Senhor teu Deus e intercede para ele, por mim, para que o meu braço seja restituído. A Bíblia diz que o profeta ora a Deus. Olha a autoridade do cara, irmão, intimidade. Ora a Deus. E o braço do rei, que está ressecado, seco, sequíssimo, eu não sei como, é restituído e ele traz de volta. Então o rei, vendo que ele de fato é um profeta, é um homem de Deus, lhe oferece uma recompensa, dizendo, olha, vamos até a minha casa, casa real. E lá você vai comer pão, vai tomar água, né? Uma carninha assada, eu vou te dar uns presentes, você vai embora. E ele disse, não, eu não posso. Eu não posso porque Deus falou para mim que eu deveria vir aqui, e eu deveria vir para um lugar e voltar pelo outro. E que eu não deveria ouvir ninguém, escute isso. Não deveria dar ouvidos para ninguém. Parar para conversar com ninguém. Comer pão com ninguém. Beber água com ninguém. O Senhor disse, volte e não fala nada com ninguém. Ele disse, tá bom, então vai embora. Pegou o jumentinho dele, subiu e foi embora. Aí nós lemos que um profeta velho, cuidado com os profetas velhos. Cuidado com os profetas velhos aí, irmãos. Profissional do púlpito, cuidado. Cuidado com os profetas velhos, irmão. Os profissionais do púlpito, os malandros. Essa semana eu ouvi mandaram uma mensagem para mim de um pastor aí. O apelido dele é bola na trave. Tudo dá na trave. E aí, em função do que está acontecendo, eu brinco, que depois que Deus usa a minha vida ao vivo e a cores, como usou na quarta-feira, eu ainda falei, daqui para frente vocês vão começar a ver gente profetizar isso aqui, em todo o Brasil, vai levantar profeta e começar a falar a mesma coisa. Presta atenção, não demorou uma semana, já tem 3. Se você prestar atenção no que o cara falou, você vai ver que até as palavras que eu usei são as mesmas. Deus está me falando que vai acontecer. Pô, irmão, mas só depois que Deus fala para mim, que Deus fala para os outros? Ou Jesus me ama mais, Ou tem muita gente me assistindo. Eu não sei bem, Vai falar para mim primeiro, Mas tá bom, Deus é que sabe, O profeta velho pergunta para os seus filhos, aonde foi o profeta? Foi por esse caminho aqui. Então vamos, pegou o burrinho dele, saiu pelo caminho. Chegou lá na frente, o profeta, sentado debaixo de uma árvore, na sombra. Estava descansado, devia estar um calor lá no deserto, Ia estar um calor miserável, sentou na sombra. Chegou lá o profeta velho, e aí vaso? Paz, vaso, ô vaso. Rapaz, Deus falou comigo. Irmão, toma cuidado com essa frase. Toma muito cuidado com essa frase, irmão. Muito cuidado com essa frase. Deus falou comigo e falou que é para eu levar você lá para minha casa. Não. Deus já tinha falado antes comigo e disse que não era para mim não ir. Não, mas você não entendeu. É que agora Deus falou comigo, Deus mudou. Não é para você fazer assim, é para você fazer assim. Mas Deus tinha avisado ele, não ouça ninguém. Não dê atenção para ninguém. Não pare para conversar com ninguém. E ele falou, não, mas esse cara aí é profeta, Homem de Deus. Essa semana aconteceu um fato que eu preciso contar para ilustrar a história. É um testemunho porque aconteceu comigo. Uma pessoa entrou em contato com a pastora Aldrin. É uma pessoa que todo mundo conhece, eu não vou falar o nome porque todo mundo conhece. E falou assim, pois é, eu estou entrando em contato para conversar com o pastor Santo, para ver se o pastor Santo está brabo comigo, com o pessoal da minha igreja aqui. Por quê? Não, é porque os irmãos estão reclamando que a gente está fazendo umas histórias de bichinho, e daí nós estamos falando umas coisas aqui.
e tal coisa, e daí o pastor deu umas caneladas esses dias aí na live, né? E daí ele falou que tem um pessoal imitando ele, daí a gente está preocupado se o pastor está triste, daí a gente vai mudar e vai fazer outra coisa. E a pastora Aldrin disse para ele assim, olha irmão, eu vou dizer uma coisa para você, Deus deu essa estratégia de evangelismo para o pastor Sandro, de contar a história, de fazer o desdobramento. Então todo mundo que está imitando ele, imitador é o diabo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não imita ninguém, o Espírito Santo é original. Não, pois é, mas né, porque ele queria que a pastora dissesse, não, tá bom, pode usar. Ela disse, olha, nós não autorizamos ninguém. Agora também não vamos proibir. Né? Também nós não vamos proibir. Vocês usarem, mas saibam que diante de Deus vocês não têm autorização para fazer isso. E eu acho, a pastora disse, né, que nós, crentes, deveremos ter ordem e decência. E como é que a gente vai andar por aí copiando os outros? A gente não veio da China, né? A gente veio de Jesus. Nós estamos pregando o evangelho, fazendo as coisas para Jesus. Ela disse, mas cada um, né? Não, mas se for o caso a gente vai mudar os nossos, vamos fazer, porque, né, e tal. Depois a pastora veio conversar comigo, a Aldrin. E eu dei bastante risada, que sabe que para mim isso é engraçado, né? Porque tem umas pessoas que ligam para mim e dizem, pastor, eu estou seguindo o pastor fulano de tal, lá, e nossa, mas ele é uma bênção, Jesus maravilhoso, só que ele falou para mim que não é para mim dar o dízimo para o senhor, é para mim dar lá na igreja dele. Entendeu? As pessoas fazem tudo movidas pela grana, irmão. E está cheio de espertalhão aí. Cheio de espertalhão, irmão. E eu disse, irmão, o dízimo é seu, faz com ele o que você quiser. Agora, se você vai devolver seu dízimo lá, você vai ser ovelha dele, não minha. Mas não dá para mim dar metade? Eu falei, irmão, o dízimo é seu ou é da igreja? Não, é da igreja. Eu falei, como é que você quer manipular ele? Como é que você vai dar o que, se não é seu, você vai dar como? Não, é que ele falou para mim que podia. Então, está cheio de velhos profetas aí, irmãos, se aproveitando das oportunidades, mas eles não estão preocupados com a alma de ninguém. Eles não estão preocupados com a salvação das pessoas. Não está preocupado. Eu disse, por que esses profetas, esses apóstolos, esses pastores não fazem live de oração para todo mundo? Só eu que faço. Por que não faz uma live só de oração, como o pastor Santo faz? Para ver Jesus curando o povo, abrindo os olhos do cego, curando. Não faz, por que não faz? Que Jesus não está lá? O cara tem a cara de pau de falar, meu ministério não é assim? Irmão, os lobos ficam à flor da pele, irmão. E a função dos caras é só grana. Não é a alma, não é curar os enfermos, não é libertar as pessoas dos demônios. Não é isso, a intenção dos caras não é essa. A intenção dos caras hoje, e ontem, e anteontem, e desde o princípio da história da igreja, irmão, é o poder, e o poder gera o quê? Dinheiro. É isso que as caras buscam. Então quando os caras olham para mim, eles vêm me imitar para querer ser como eu sou. Querer ter as coisas que eu tenho. E eles podem até me imitar, mas eles não conseguem ser como eu. Porque eles não têm o meu ministério. O meu ministério Deus deu para mim. Só para mim. Ele pode dar outro para você maior, melhor, mais poderoso, mas igual ao meu, não. Pode dar pior, maior. É uma questão de intimidade de cada um com Deus. Agora nós, como ovelhinhas, nós precisamos ter esse discernimento. Esse entendimento da palavra de Deus. Então tudo aquilo que não provém de Deus não tem poder. Não tem poder. A gente estava fazendo uma conta essa semana, alguém estava contando que durante as histórias que o pastor conta, já vai fazer 5 anos que a gente está fazendo esse trabalho de internet de evangelismo, isso é um trabalho de evangelismo, e a gente já ganhou milhares de almas nesses 5 anos. Batizamos milhares de pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Milhares de pessoas já foram curadas nesse ministério. Porque a gente tem esse negócio de falar de política de tarde, foi Deus que deu. Foi Deus que conta as histórias. O Espírito Santo conta a história para mim, irmão. Me dá o nome dos bichinhos, me ensinou como fazer. Eu me lembro um dia
Quem é mais antigão, lembra? Que eu falei, o Senhor me deu um sonho, falou comigo de madrugada, eu acordei, Ele falou comigo de madrugada. E eu me vi andando na beirada de um precipício, como se fosse na ponta de uma grande represa. E eu andava bem na beiradinha assim, ó. Eu tenho um medo de altura que me pelo, vocês não têm noção. Tenho uma dificuldade com lugar alto, irmão. Verdade. Um monte de medo. Andar em lugar alto me dá vertigem, fica... Eu até vou, mas só se for com o olho fechado. Abrir, não consigo. E eu andava naquele lugar alto, irmão, com medo de cair bem na pontinha assim, ó. E o Espírito Santo falava para mim, a partir de hoje você vai andar na beirada do precipício. Você não pode nem ir para lá e nem vir para cá. Ande reto e não saia da linha. Quando eu comecei a contar as histórias do desdobramento. Ele disse, preste atenção, cuidado com as palavras, escreva. Se você tiver uma noção, irmão, como melhorou minha caligrafia, eu fico assustado, que agora eu consigo ler o que eu escrevo. Antes eu não conseguia. Você consegue ler o que você escreve? Ah, doutor, não, né? Não, mas eu não sou médico, né? Então eu não consigo. Né? A Lu também tem letra feia, né? Foi bonita. É? Advogado não escreve muito? Então, a da Lohane? A Lohane é engenheira, mas eu falei que ela está na profissão errada. Tinha que ser médico, porque ninguém entende a letra dela. Ninguém, né? Ninguém. Normalmente quem estudou muito, escrevia muito rápido, pegou o costume, né? Faz a letra cursiva. Aí ninguém entende. Às vezes até a pessoa não entende. E eu tinha esse problema. Escrevia muito rápido e quando eu ia ler, eu falava, meu Deus, o que eu escrevi aqui? Eu ficava pensando, eu tinha que ler toda a frase para entender a palavra que eu tinha colocado. Tinha uma dificuldade. Mas hoje, eu escrevo, eu fico admirado. Eu falo, nossa, Jesus, como até minha caligrafia mudou, melhorou muito. Porque eu não tenho mais problema. Eu escrevo 2, 3, 4, às vezes 5 páginas num dia, escrevendo. Né? As minhas cartas psicografadas, né? 5 às vezes eu escrevo. E leio todas elas e falo, nossa, Jesus, como minha letra ficou bonita. Eu estou orgulhoso, sabia? É verdade. Eu a cada semana eu gasto uma caneta inteirinha, jogo fora outra, 5, 6 dias, uma caneta inteira, tanto que eu escrevo. Né? Então, foi muito trabalho. E aí as pessoas não querem trabalhar, eles não querem orar, eles não querem buscar, eles querem imitar você. Mas o imitador, irmão, ele tem um problema sério, não tem a unção de quem ele imita. Ele só parece, mas ele não é. É igual o Denorex, quem lembra da propaganda? Parece, mas não é. E se você não prestar atenção, você compra enganado. Então o homem parecia um profeta de Deus, mas não era. Ele era mentiroso. E ele mentiu para o profeta. E o profeta acreditou nele, que é o pior, né? Porque se você acreditar no profeta que está mentindo, você vai morrer. Escute, essa mensagem é forte que Deus está dando hoje para nós. Sei que estamos baseados no Velho Testamento, mas nós vamos acabar no Novo, não se preocupe. Se você for na conversa do profeta velho e mentiroso, você vai cair e você vai morrer. Porque ele vai desviar você do caminho, irmão. Ele vai começar a profetizar coisas que Deus não falou. Porque o livro de Salmos diz que um abismo traz outro abismo e cada vez ele fica maior. Uma mentira traz outra mentira, porque para encobrir aquela mentira o cara tem que contar outra. E aí contar outra e outra e outra e cada vez vai ficando maior. Quer ver o cara quando começa a dar data, né? Ó, tal dia, e não acontece. Tal dia não acontece de novo. Não, eu errei, tal dia tem um na internet que falou da volta de Jesus. Que ia acontecer tal dia, parece o Ellen White da igreja adventista. Né? O pastor dela, que era o pastor presidente, disse que em 1800 e bola Jesus tinha voltado. Daí todo mundo ficou esperando, não veio. Aí o cara, né, saiu, se matou, sei lá o que aconteceu com o cara, né? Ela sumiu e disse, não, ele está enganado aqui, Jesus voltou. O problema é que vocês não viram. Ele veio, mas foi uma volta secreta. E agora Jesus está misturado no meio dos homens, andando aí com seus anjos. E ele vai ficar aqui até quando ele quiser, separando os bons dos ruins. E tem milhões de pessoas que acreditaram, porque tem milhões de pessoas na igreja adventista. Que não é uma igreja, é uma seita. E o futuro delas é ir para o inferno. Não ache você que é a salvação na lei, não tem. A Bíblia diz que só Jesus salva.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu senão através de mim. E quando você está debaixo da lei, o apóstolo Paulo fala, você está debaixo da maldição. E na lei não há salvação. Então todo mundo que congrega na igreja adventista, crê no rito, crê, quando morrer, vai para o inferno. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Só estou falando o que a Bíblia diz. Veja como é complicado, porque você deve conhecer bastante gente que vai lá. Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, quando morrer, vai para o inferno. Não tem conversa, irmão. Está debaixo de uma doutrina de heresia, de mentira. E você tem que entender como é sério isso. Você seguiu o profeta velho, que está fora da palavra, que está errado. Ele vai levar você para o inferno. Você precisa aprender isso. Eu tinha uma frase minha que eu costumava dizer muito antes. É melhor você estar sem igreja do que você estar na igreja errada. Porque se você está sem igreja, um dia você vai ouvir alguém falar de Jesus, você pode se reconciliar e ir para o céu. Agora, se você está na igreja errada, irmão, você vai se convencer do erro e quando você morrer, você vai para o inferno. E não tem o que fazer. Você já experimentou pregar o evangelho para um cara desse? Ele surra você, bate, ri da tua cara, te ridiculariza. Ah, isso aí não existe, não é assim, não, mas não está na Bíblia. Não, mas não interessa, a Bíblia não interessa. Nós sabemos a verdade, você não sabe. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Os caras mataram Jesus, meu irmão, na história, porque Jesus não guardava o sábado, porque Jesus curava as pessoas no sábado. Porque Jesus violava o sábado, foi uma das coisas que acusaram Jesus. E os caras hoje guardam o sábado. Foi um dos motivos pelos quais levaram eles a prender Jesus. A gente sabe que Jesus morreu pelo nosso pecado, né? Que não foi eles que mataram Jesus, Jesus que se deu. Nós sabemos de toda a verdade. Mas historicamente falando, não espiritualmente, historicamente, Jesus foi acusado de violar o sábado. E os caras guardam o sábado e falam que se você não guardar, você vai para o inferno. Quem que falava isso? Quem matou Jesus. E o cara vai falar para mim que é cristão? Então, cuidado com os profetas velhos. Jesus disse no Novo Testamento, cuidado com a doutrina dos anciões. Não é a mesma coisa? Cuidado com a doutrina dos anciões. Porque elas podem levar você para o inferno. Um desvio pequenininho, irmão. Um desvio pequenininho leva você muito longe. Quando a gente estava no exército, quem dos irmãos aqui serviu o exército? Levanta a mão aí. Quem foi, Milico? Pouco, né? Estamos em pouco R2 aqui. Quando a gente fazia exercício de azimuth, vocês lembram? Você pegava a bússola, o mapa, de noite, com uma luzinha ínfima. Aí tinha o cara do mapa, o cara da bússola, o cara da lanterna, todo mundo junto. E aí a bússola te dava uma direção. Aqui, ó. E você tinha que dar 1000 passos aqui. Se quando você saísse na direção, você saísse com um erro mínimo de meio milímetro para cá, assim, ó. Você chegava no final 100 passos fora do alvo. Porque no começo parece um pequeno desvio de rota. Mas à medida que você vai andando, o caminho está aqui, ele vai fazendo assim, ó. Quando acabar, você está lá e a salvação está aqui. Um pequeno desvio na doutrina. Uma pequena saída da sã doutrina. Leva todo mundo para o inferno. E nós vemos então, o profeta acreditou no velho profeta e volta para a sua casa. Come, bebe, descansa, toma água gelada. Eu tenho falado aqui que o pecado, ele não é ruim, ele é bom. Não é? Ele é bom, irmão. Você viver no pecado é bom. Os caras vivem no adultério, no varivum, né? Por aí, numa boa, na cachaça, no baile, na festa, na comilança. E isso satisfaz a carne das pessoas. O pecado é bom. O pecado não é ruim. Ruim é jejuar. Jejuar é ruim. Não é? Santificar. Isso aí é ruim, irmão. Porque se jejuar fosse bom, todo mundo jejuar. Mas o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas que nós devemos matar a nossa carne. E matar a carne não é bom. É ruim. Que dói. Não dói teu estômago quando você está jejuando, você não tem dor de cabeça. Você não passa vontade desesperada de comer. Você não pode, você está jejuando. Então jejuar é bom? Não, jejuar é ruim.
O jejum é para afligir a tua carne. Essa é a função dele. Então jejuar não é bom. É bom para o teu espírito, mas para a tua carne é horrível. Você está chegando no final do jejum, você está desesperado, né? Eu já contei para vocês que uma Maria Mole correu atrás de mim uma vez, né? Não contei para vocês? Quem é mais velho já sabe, quem é mais novo nunca viu essa história. Eu fiz um jejum de 40 dias. 40 dias. Eu só fazia uma refeição por dia. Eu jejuava 23 horas. Eu chegava às 11 horas da manhã, eu entregava o meu jejum, comia. Meio-dia eu entrava no jejum de novo e só tomava água até outro dia. Durante 40 dias. Quando passou depois do 30º dia, eu cheguei a perder 26 quilos num jejum desse. Eu chegou, pastor, era grandinho, não fazia muita falta. Quando eu passei do dia 30 dias que eu estava jejuando, foi uma coisa terrível, irmão. Eu comecei a ter pesadelo. Eu tinha tanta vontade de comer as coisas, que eu sonhava que as coisas estavam correndo atrás de mim. É verdade. Eu adoro Maria Mole. Da branca, já vou avisar vocês, né? Aquela com açúcar, sabe? Não aquela preta com coco, não gosto. A da branca. Cocada também, da branca, já vai sabendo aí já. Você, quando me dá, da coisa que eu gosto. Né? Eu gosto de coisa branca, não gosto de coisa preta, já vou avisar você. Né? De comer tudo que é branco. Bolo de chocolate não gosto, gosto de bolo branco, tudo branco, preto não gosto. E é porque sempre fez mal pro meu fígado, eu me acostumei a não comer, então só o que é branco. E eu sonhei, irmão, que tinha uma Maria Mole, com perna e braço, que corria atrás de mim. E eu corria dela, vaso. Pensa eu correndo. E ela corria atrás de mim e falava, vem aqui, vem aqui. E eu falava, não, não, correndo assim, ó. Acordei de madrugada suando, irmão. Pastora Shirley cortava, quase morria, porque eu levantava no susto, né? Repreendendo. Sai, espírito de Maria Mole, sai dela em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Pensa, irmão. E daí levantava de madrugada, desesperado, ia lá na cozinha e tomava aquele copão d'água. Você acha que isso é bom? Isso não é bom, isso é ruim. Isso aí é ruim. E é verdade isso. Sempre falo pra galera. História do tomate. Eu tenho tanta história para te contar sobre isso, você não tem noção. Do churrasco, né? Meu. Parecia que eu era hipnotizado pela fumaça, passava na rua. Acho que era 38 dias que eu estava no jejum, não me lembro. E depois que você passa de 15 dias que você está jejuando, você não consegue comer mais. Aquele horário que você tira para... Porque o teu estômago vai diminuindo, diminuindo, diminuindo à medida que você vai caminhando e você vai diminuindo a quantidade de comida que você vai comendo. Quando você passa de 20, né? Eu normalmente fazia 21 dias de jejum assim, né? Mas esse foi um especial que eu fiz por uma determinada situação. E ia orar no monte toda a madrugada, né? À meia-noite, às 3 da manhã, todo dia eu estava no monte orando, né, jejum. E eu passei na rua, os caras fazendo churrasco, irmão, você vai assim, ó. Vai virando, tua perna está indo para lá, mas tua cabeça atrás do cheiro, assim, ó. Meu Deus, churrasco, não acredito. E falava, glória a Deus, só falta 3 dias. E aí quando chegava nos últimos dias, na hora do almoço, às vezes conseguia tomar um copo de caldo de feijão, só, e não conseguia comer mais. Os últimos 10 dias eram os piores. Dores de cabeça terríveis, náuseas, tonturas, suando a frio. Às vezes dava umas faltas de açúcar, a boca ficava roxa, começava a tremer, o olho roxo, cara roxa. Vocês não têm noção, irmão, o jejum é muito ruim. Mas isso fortalece a tua vida, o teu espírito, a tua alma. Mas é ruim. Graças a Deus, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já jejuei tanto na minha vida, né? Que Jesus quebrou meu galho e agora às vezes eu faço uma vez por mês, ou às vezes até 2, mas normalmente uma vez por mês, 2 dias de jejum, mas comendo fruta e tomando água, que é uma moleza. Aí eu vou te dizer, quando está terminando os 2 dias, café está assim, ó. Aquele cheiro de café quase te mata. Né? É difícil. Então jejuar não é fácil. E o irmão agora sai da casa do profeta,
comido, bebido, sobe no seu burrinho e volta embora pelo mesmo caminho. Mas quando ele chega debaixo da árvore, quem está esperando ele? O anjo do Senhor, para cumprir a palavra de Deus. Escute uma coisa que eu vou te dizer, jamais a palavra de Deus vai passar. A Bíblia diz assim, passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra jamais passará. A palavra de Deus jamais vai passar, irmão, e ela vai se cumprir. Quer você queira, quer você não queira. O que Deus falou, o que Deus profetizou, usando a boca dos seus profetas. E neste caso, usando a boca do próprio profeta. Ele disse, Deus falou para mim, se eu fizer isso aqui, eu vou morrer. E ele morreu. O anjo soltou o leão, e o leão pulou na mula e matou o profeta. E o profeta morto no chão, porque desobedeceu a Deus. E você tem que aprender que o salário do pecado é a morte. E que Deus não tem pena de ninguém, porque Deus não é galinha. Eu tenho ensinado aqui você. E o Senhor nos avisa sobre tudo, porque Deus usa os profetas para falar conosco, para dar alertas, para dar avisos. E você então tem consciência do bem e do mal, você tem sabedoria do que é certo e do que é errado, e você tem o direito de fazer a tua escolha. Você pode obedecer a Deus, andar pelo caminho e fazer o que Deus mandou, e aí Deus vai livrar você do leão. Porque o leão está lá. E você tem que aprender isso. O leão sempre vai estar no caminho. A Bíblia diz isso. Que o leão, ele está ao nosso derredor, o diabo, bramando como se fosse um leão, tragando a todos que lhe seja possível. Então não ache que o leão não vai pegar você se você vacilar. Ah, pastor, mas isso aí é no tempo da lei. A graça é diferente. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus é um só. Sua palavra continua sendo a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. A diferença é que hoje nós temos muitos profetas. Antigamente tinha muito poucos. Hoje não. Hoje, pela dispensação da graça, a graça desceu, o batismo com o Espírito Santo, muita gente sendo usado com espírito de profecia. O problema é que as pessoas não têm mais temor de Deus. As pessoas acham que Deus é trouxa, que Deus virou um bobalhão, que Ele é tão bonzinho que Ele é um idiota. Muita gente que pensa isso. Mas eu estou aqui para dizer que isso não é verdade. Nosso Deus continua sendo o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o general dos generais. E Ele continua comandando e mandando em tudo e todos. Respeita o teu livre-arbítrio, mas o teu livre-arbítrio vai até onde Ele permite. Quando chegar o tempo, o leão sai do lugar. E a Bíblia diz que o leão saiu, matou o profeta, ele caiu do lado do jumento. E então veio o outro profeta, o mentiroso. Juntou ele, levou e enterrou. Pastor, mas qual é a moral da história que o senhor contou hoje para nós? É que tudo que começa errado, irmão, não vai acabar certo. Não vai dar certo. Você tem que aprender isso. Quando Deus te dá uma ordem, você tem que cumprir ela. Deus te deu uma direção, você tem que ir na direção, irmão. Quando Deus falou, isso vai se cumprir, isso vai acontecer. Independente, deixa os outros falar, irmão. Deixa os outros falar. Deixa as pessoas zoar você. Eu acho que sou o maior exemplo que tem aqui para todo mundo, sou eu hoje. Quanto tenho apanhado pelas coisas que Deus tem mandado eu falar. Quanta gente riu da minha cara e ainda ri. Muitos já despertaram. Aí tem gente que ainda ri. Acha que eu me importo, irmão? Não. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. E quando o teu objetivo for agradar as pessoas, você não vai prevalecer, você não vai ter sucesso, você não vai vencer. Não queira ser uma cópia, já tem muitas aí.
Não queira copiar os outros, copiar boas ideias. Não, ore a Deus, Deus vai dar uma para você. Deus vai dar uma boa ideia para você, por que você precisa copiar dos outros? Por que você precisa se basear na vida das pessoas para você caminhar? Por quê? Ah, o pastor está fazendo isso aqui, eu vou fazer, vai dar certo. Não vai dar, irmão. Porque Deus deu aquilo para mim fazer, não é para você. Vai dar certo. Deus tem objetivos diferentes e diferenciados na vida de cada um. Nós somos indivíduos e Deus nos trata como tal. O meu ministério Deus deu para mim, o teu Deus deu para você. Pode ser até que Deus use você muito mais do que usa a minha vida. Glória a Deus por isso, Deus que abençoe. Que seja assim. Agora a maneira que Deus me trouxe, aquilo que Deus deu para mim, Ele deu só para mim, não deu para mais ninguém. E se você for uma cópia, não vai dar certo. Por isso você tem que orar e buscar de Deus a direção do Senhor para a sua vida. E quando você começar a obedecer, escute isso aqui. Obedecer a Deus. Fazer aquilo que Deus está colocando para que você faça, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo. A tua vida vai funcionar. Mas toda vez que tua vida começa a melhorar, você vai lá e faz errado de novo. Deus falou para você, ó, não faz aquilo ali, tá bom? Você mexer no extintor, você vai levar choque, tá bom? Não, beleza. Você já levou 5 choques. Tá com o cabelo assim, ó. Daí quando teu cabelo começa a baixar, você fez chapinha, tá na benção, você vai lá e pega de volta. Troço. Quando você vai aprender? Quando, irmão, você vai aprender a obedecer? Quantas mordidas você já levou do leão, não te matou ainda, graças a Deus? Ou corridão que você já levou do leão, e você não aprende? Você faz de conta que esqueceu o que Deus falou para você, ou que Deus não falou nada, e anda por aí fazendo tudo a mesma coisa, do mesmo jeito. Quando, irmão, que nós vamos aprender a obedecer a Deus? Nós não vamos ser rebelde como profeta, mentiroso como aquele profeta, para que a maldição de Deus não recaia sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Porque hoje, quando você é pai, mãe de família, e você pega no extintor e leva o choque, todo mundo leva choque. Talvez você goste de levar choque, mas você vai fazer a tua família ficar levando choque até quando? Até quando, irmão? Porque não obedece? Deus já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E não adianta. Nós precisamos aprender a obedecer, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a verdade, mas quer viver na mentira. Por quê, pastor? Porque gosta. Ah, mas eu gosto. Aí Deus falou que não é para você comer. Não, eu sei, mas é que eu gosto. Aí come, quase morre. Ou os outros quase morrem. Até quando, irmão? Você vai viver assim? Até quando você vai andar na desobediência e não vai fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer que você faça? Quando você estiver obedecendo debaixo da autoridade de Deus, irmão, tudo na tua vida vai dar certo. Tudo na tua vida vai dar certo, irmão. Você tem que aprender isso. Eu contei esse testemunho já na internet essa semana, mas eu vou contar para vocês de novo. Mas há algum tempo Deus falou para mim que o Senhor ia me dar um carro que eu gostaria muito de ter, fazia muito tempo. Muito tempo. E eu disse, quando for a oportunidade, o Senhor me fala. Faz muito tempo isso. Aí veio lá no Natal, recebi uma outra palavra profética. E a pessoa que me entregou essa palavra profética, escreveu para mim, falou, ó, é assim, ó. Jesus vai te dar um outro carro, não é esse que você tem na garagem aqui, é um carro branco com banco marrom. É a segunda. Faz 1 ano já. E eu sempre vim fazendo um negócio, outro negócio, nunca dava para fazer como eu queria, era em função da situação. E eu estava com aquele meu outro carro, né, aquele Volvo.
E daí na semana passada ou retrasada, quando eu estava subindo para Curitiba, muita chuva, muito tempo, né? Tá todo mundo aí com cheiro já de mofo, né? De tanta chuva. E o carro é, né, metade elétrico. Ele apagou. Estava andando na estrada, ele apagou. Como se tivesse desligado a televisão, assim, apagou. Eu fiquei olhando para ele assustado, não desligou o motor, só apagou o painel. Ele acendeu de novo. Eu fiquei olhando, estava sozinho. Andei mais uns 3 quilômetros, ele apagou de novo. Acendeu de novo. Eu brinquei. Falei, Jesus, esse é o sinal que eu tenho que trocar esse carro, né? Porque ele já está me dando um sinal. E aí eu falei, para não ficar com peso na minha consciência, né? Eu falei, Jesus, eu preciso trocar ele numa concessionária, vou comprar um carro novo. Procurei. Durante uma semana, não piei para ninguém, nem na minha casa, ninguém sabia. Eu fiquei procurando, fui indo. Até que eu encontrei uns 2 ou 3, que eram mais ou menos no ano do meu era 21, eu olhei uns 2 ou 3 que eram 20. Fui, fiz test drive e tudo, mas um era azul, outro era branco, mas o negócio era preto, outro era bege, eu não gostei de nenhum. Aí quando eu estava vindo embora, a Manuela ligou para mim e falou, pai, tem um carro do jeito que você quer lá na concessionária tal, assim. Eu falei, tá bom, vou lá. Daí eu fui, carro branco, mas o banco era preto. Era 2020. Eu olhei, sentei, nossa, legal, muito bacana. Mas eu já não estava com vontade de comprar, porque não era o troço marrom do jeito que eu queria. E aí eu sentei com a vendedora, era um salão grande assim, o carro ficava atrás, todos os carros seminovos, né? Não era zero, era seminovo. Porque daí eu descobri que não tinha o zero, era 8 meses para esperar e tal, enfim. E aí eu sentando, conversando com a moça, o vendedor do lado, chegou uma família para ver o mesmo carro que eu estava vendo, com 2 filhos maiores. Aí os caras foram olhar o carro, o cara abria a porta e batia. E a vendedora que estava comigo foi ficando vermelha, com raiva, né? Porque ela estava querendo vender o carro para mim, e os caras estavam lá, batia a porta, ligava o som, e baixava e batia, e eu fiquei conversando com ela, e a gente discutindo o preço, quanto que eles iam pagar no meu carro e tal, e os caras batendo as portas e fazendo as coisas. De repente o cara pega a chave, entra no carro e sai para fazer um test drive. Quando ele saiu, eu olhei para a moça e falei, moça, esse carro não é o meu. Isso aí para mim é um sinal de Deus. Fosse meu, o cara não ia pegar com a chave sem andando com o meu carro, né? Se fosse meu. Então não é. E ela, meu Deus, pastor, mas não pode, porque... Daí o gerente dela ligou e falou assim, 5 concessionárias no Paraná, só tinha aquele. Não tinha mais nenhum usado, porque como não tem novo, eles vendem usado com a garantia do 0, né? De 2 anos, para poder vender, porque enfim, não tem, né? Esse que eu comprei não tem para vender. E ela disse, ai pastor do céu, você é um homem de sorte. Eu falei, por quê? Ela falou, porque meu gerente informou que ontem de tarde entrou esse carro na troca de um 0. O cara estava na fila, pegou o 0, deixou esse, e é branco, só que eu não sei a cor do banco. Só que não é 20, é 22. Mas ele está lá embaixo, nós temos que ver. Eu falei, vamos lá então. Aí a gente desceu, era uma sala enorme, assim, com um monte de carro. Tinha acabado de chegar, mas não tinha feito a revisão ainda. Ela falou, tá lá no fundo, vamos lá. A gente foi entrando, os vidros escuros. Quando abriu a porta, marrom. Falei, ô glória. Eu falei para ela, não vou nem andar, esse carro é o meu. Quilometragem baixinha, único dono, é 1 ano só de uso. Ela falou, não, vamos dar uma volta. Falei, moça, era um sábado, né? Falei, já é 1h30, teu horário de ir embora é meio-dia. Ela falou, não, agora para mim é questão de honra, nós vamos dar uma volta. Eu falei, então vamos. Saí, dei uma volta, quando eu saí no asfalto, que eu acelerei ele, irmão, entrou uma coisa no meu coração. Eu falei, moça, esse carro é meu, já estou apaixonado, aleluia, Jesus é bom. Fiz a volta, voltei embora e ele está ali, porque Jesus me deu. E foi uma glória eu pude trocar aquele e pegar esse outro carro que eu queria. Mas sabe por quê, irmão? Eu estou te contando esse testemunho, porque Deus usou 2 profetas. E eu fui na casa do irmão que profetizou que Deus ia me dar esse carro faz um tempo atrás. Muito tempo. Eu falei para ele, lembra quando você falou, quando eu andava de carro velho, e você falou para mim que ia chegar um dia, eu ia entrar numa BMW, numa concessionária da BMW, ia comprar o carro mais top deles. Ele falou, lembra então, vem te mostrar. Esse dia chegou, Deus cumpriu na minha vida a promessa que Ele fez.
E eu vim aqui para honrar você, o profeta. Vamos almoçar, vou te pagar o almoço hoje. Para honrar o profeta. Levei ele para almoçar. Uma churrascaria bem legal. Falei, come o que você quiser, que hoje é eu que vou pagar. Porque eu vou honrar o profeta. A diferença entre você vencer ou perder é a tua obediência. É você aprender a obedecer a Deus. E mais uma vez eu vou dizer, eu levo porrada de muita gente, todo mundo. Todos vocês que me acompanham sabem o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado nos últimos meses. As dificuldades, os dias difíceis que eu passei. Nunca eu voltei atrás. Nunca eu arredei o pé das coisas que eu disse, falei ou profetizei. Jamais eu fiz isso. Nunca. Continuo afirmando categoricamente tudo o que eu disse. Sem tirar uma vírgula. Crendo de todo o meu coração que no tempo adequado Deus vai fazer isso acontecer. E quando você é obediente, e com a tua obediência você honra a Deus, então Deus vem e honra você, realizando o desejo do teu coração. Mas escute o que eu estou te falando. Honra traz honra. Nunca esqueça disso. A honra vai trazer honra sobre a sua vida. Quando você obedecer a Deus, quando você honrar a Deus com as tuas palavras, com os teus pensamentos, com a tua vida, com a tua obediência, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou. Porque eu tenho certeza que assim como Deus fala comigo, Deus fala com cada um de nós. Deus direciona cada um de nós e todos sabemos as nossas obrigações, todos sabemos. E quando você começar a cumpri-las, à risca, fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, você entra na fila para ser abençoado. Você entra na fila para receber a tua bênção. Você entra na fila para ser alcançado pelo teu milagre. Precisa ter obediência e fé. E é óbvio, esperar o tempo certo. Eu esperei muitos anos para ver isso acontecer. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor teve misericórdia de mim. E me abençoou sobremaneira. Eu queria deixar essa palavra com você, obediência. Eu queria dizer isso para você hoje. Que Deus honra quem honra a sua palavra. E se você honrar a palavra de Deus, se você honrar a Deus, se você fazer como eu fiz, ser fiel no pouquinho, irmão, então o Senhor vai te colocar lá no muito. Seja fiel no pouco, no muito você será colocado. Deus vai colocar você, como Ele me levantou, Ele vai levantar você. Aprende isso. Não se apegue às coisas. As coisas tem, não tem, amanhã pode não ter mais. Tá bom também, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Come churrasco, amanhã não pode, vamos comer feijão e arroz. Tá bom também. E continuamos dando glória a Deus, vaso. Continuamos dando glória a Deus. Continuamos amando Deus da mesma maneira. Mas Deus precisa ver isso dentro do teu coração. Deus precisa ver isso dentro do teu coração. Porque o Senhor sonda o teu coração. Amém? Fique em pé que eu quero orar por você. Oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Inclina a sua cabeça. Papai do céu, eu já trouxe aqui hoje tudo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje foi um dia difícil, porque o Senhor me deu uma palavra difícil. É fácil, Senhor, falar sobre a bênção. Difícil é falar sobre a obediência. É fácil falar, Senhor, sobre a vida, mas difícil é falar sobre a morte. É fácil falar, Senhor, sobre a prosperidade, mas é difícil falar do tempo que leva para que ela chegue. Sabe, Senhor, eu queria pedir hoje para o Senhor que
Que assim como o Senhor deu aquele sinal para aquele povo, naquele dia, quando o altar se fendeu e aquelas cinzas se derramaram, que o Senhor pudesse dar um sinal para o teu povo, que tem buscado, que tem estado conosco, que está conosco. São milhares de milhares. Mais de 12 mil pessoas estão nos assistindo agora. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para estes que creem, que estão com o seu coração aberto, que creem na tua palavra, que creem na tua fidelidade, que acreditam que o Senhor de fato é um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. Que não estão aqui, Senhor, em busca de coisas, mas estão aqui para te amar, para te adorar, para te louvar com os seus lábios, com o seu coração, com suas mãos, com tudo que eles têm. Que têm sido fidelíssimos ao Senhor no pouco. Que mesmo sem o guarda-chuva, eles saem, mesmo andando na chuva. Que sem um casaco, Senhor, uma roupa leve, eles saem no frio para obedecer ao Senhor. Meu Deus, que tem buscado de todo o seu coração, eles têm vivido, Senhor, de esperança em esperança, de palavra em palavra, mas eles ainda não têm visto algo palpável e real para que a sua fé de fato se estabeleça na terra. Meu Deus, o Senhor usou o profeta Isaías, quando falou com o rei, ele disse: eu lhe darei um sinal, olha o relógio de Acás, retrocederá 10 graus. Meu Deus, eu queria hoje, porque nessa madrugada nós tivemos uma lua cheia, que nós infelizmente não vimos porque estava chovendo, quase todo o sul. Mas lá no norte viu-se um eclipse, Senhor, que acontece a cada muito tempo, muito raro, que se chama Lua do Caçador. E eu sei, Deus, que o Senhor tem dado sinais no céu para o teu povo. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que por esses dias, o Senhor venha nos dar um grande sinal. O Senhor venha fazer uma coisa grande. Que o Senhor possa liberar algo, Senhor, aí que o teu anjo possa liberar algo antecipado. Para que a gente possa ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, e então aumentar a fé do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Que o Senhor envie um grande sinal, meu Deus. Para que todo olho veja, para que todo ouvido ouça, para que todo coração balance e saiba que o Senhor de fato é Deus. Eu não preciso, Senhor, de um sinal, porque eu creio na tua palavra, que é fidelíssima e tem sido na minha vida todos os dias. Mas para que o teu povo veja, Senhor, para que o teu povo saiba que o Senhor está no poder, no controle, e é o Senhor quem institui os reis, e o Senhor é quem derruba os reis. O Senhor é quem faz o hoje e o amanhã, e fez o ontem. Por isso, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos saber que foi o Senhor de fato que enviou o profeta. Quem sabe vejamos o altar fendido, com as cinzas caindo. Por que não, Senhor? Quem sabe vejamos o braço seco. Quem sabe, Senhor, o que o Senhor desejar, assim seja feito. Assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor abençoe a nossa casa, as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, papai, em nome de Jesus, com a tua presença e com tua mão poderosa. Que o Senhor possa mover, papai, em nome de Jesus Cristo, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa semana de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado, dê uma salva de palmas, por favor. Glória a Deus. Sente-se. A gente vai recolher as ofertas, e você que está em casa também, se quiser enviar aí a sua oferta.
As meninas vão colocar aí os dados bancários para você fazer isso. Não esqueça, por favor, que a inscrição para o nosso aniversário se encerra no dia 31, que eu acho que é segunda ou terça, não sei bem. Terça? Dia 2 de novembro, aqui dia quarta? A gente tem culto dia 2? Não. Joinville, sexta-feira. Não esqueçam, o culto em Joinville é sexta-feira que vem, tá? Dia 3, filho? 2 é quinta? Dia 3, sexta-feira, novembro, tá? Pessoal que está na internet, atenção, pessoal de Joinville. Vai ser Santa Ceia semana que vem, sexta-feira, tá? Semana que vem, sexta-feira, culto de Santa Ceia, sexta, dia 3, ok? Joinville, não esqueçam, tá bom? Pessoal da internet, sexta-feira que vem, Santa Ceia, sábado é aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Fecha os olhinhos que nós vamos orar. Você já levanta a mãozinha assim, ó. Você não pegou teu envelopinho ainda para pegar o teu envelope, quem ainda não pegou? Eu já vou orar para abençoar vocês aí. Amanhã mais uma semana, né? Meu Deus. Jesus amado. Ai, Senhor. E ela vem que vem, né? Essa semana vem que vem. Vem que vem. Semana vai ser punk. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor abençoe, papai, a tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estender a tua mão sobre cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar todos os ofertantes, dizimistas da igreja nessa noite. Que a tua mão, Senhor, venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. E o Senhor os abençoe em nome de Jesus. O Senhor possa multiplicar 100, a 1000, a 10.000, segundo a fé que cada um deles tem na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, vir trazer a tua oferta aqui. Você que está aí no culto virtual, pode mandar a tua oferta, ou se você preferir, você pode mandar superchat também, não tem problema, pode ser. Tá tudo certo aí, tá? Glória a Deus. Amém, irmãos, queridos. Fiquem em pé por obséquio. Vamos orar para ir embora, que eu estou com fome. Glória. Hoje sabe o que eu ganhei de presente? Ganhei um frango assado hoje. Verdade. Hoje minha irmã ligou para mim e falou: pastor, posso mandar um frango assado e uma maionese aí para você? Eu falei: pode, janta já, né? Não preciso jantar fora hoje, pode? Ganhei um frango assado, viu? Não sei o que você ganhou hoje, mas eu ganhei um frango. Não vou te convidar para comer lá em casa, porque ele é muito pequenininho, né? Não vai tão cedo. Ó. Todo mundo abençoado? Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhinhos aí, vamos orar. Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família, papai, em nome de Jesus. Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a nossa semana. Meu Deus, que a nossa semana seja uma bênção, Pai. Que nós tenhamos boas e grandes notícias essa semana, eu creio nisso. Tenhamos boas e grandes notícias essa semana. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos cachorrinhos, gatinhos que estão lá em casa esperando a gente. Que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso comércio, as nossas vendas essa semana. Tudo aquilo que fazemos, Deus, no nosso trabalho possa ser abençoado em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe o povo brasileiro, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, Senhor, em nome de Jesus eu peço. Que o Senhor abençoe Israel, papai, abençoe Jerusalém, abençoe os exércitos de Israel para que não falte pólvora, Senhor, em momento nenhum. Abençoa, meu Deus, cobre eles com o teu sangue, dá a eles a varonilidade perfeita, Senhor. Dá coragem para os teus soldados, Senhor, em nome de Jesus. Adestra, Deus, as suas mãos para a guerra. Em nome de Jesus, abençoa o Benjamin Netanyahu, Senhor. Abençoa todos os generais lá de Israel, porque o Senhor é o general deles. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de vitória e de sucesso para o teu povo em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.